Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 13, da NVI. Eu vou pedir a você para ler junto comigo apenas até a segunda vírgula. Não, vamos ler todo, tudo bem. Versículo 13. Eu vou me ater apenas às duas primeiras orações, nós vamos lá. Bem forte, podemos juntos, está no telão? E não... Aleluia. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está aqui ensinando uma oração. E na chamada oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos oferece um modelo de oração a ser seguido. Certamente ele não pretendia que essa fosse uma oração para ser repetida como um mantra, cujas palavras tivessem um poder místico, que fizessem Deus agir de acordo com a intenção de quem as pronuncia. Não, não foi essa a intenção de Jesus. Ele não quis determinar, faça essa oração, porque quando você fizer essa oração, algo bom vai acontecer. Não. Jesus estava ensinando um modelo de oração. É muito comum nós vermos jogadores rezando o Pai Nosso antes de entrar em uma partida com a intenção de, com isso, influenciarem a Deus a conceder-lhes a vitória, ou quando alguém tem um problema de qualquer natureza, sobretudo se for grave, vai lá recitar a oração do Pai Nosso com a intenção de, com isso, obter de Deus a intervenção para o livramento, para a cura ou a solução sobrenatural promovida pelo Senhor. Como também vemos o time fazendo a oração, caso tenham vencido o jogo, com a intenção de expressar gratidão pela vitória, embora a dita oração do Pai Nosso não tenha nada a ver com gratidão, mas é um compêndio de petições, e novamente, nada tem a ver com esse propósito desse time. De qualquer modo, não foi para esse fim que Jesus apresentou essa oração, mas ele apresentou essa oração para ser um guia, um modelo de como orar e o que pedir ao Senhor. Eu já preguei uma série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Eu recomendo que você procure lá no meu canal do Spotify, Pastor Cláudio Barroso. Você tem lá a série de mensagens que eu preguei sobre a oração do Pai Nosso. Também tem no canal YouTube do Pastor Cláudio Barroso, você pode encontrar lá. E especificamente hoje eu quero falar desse texto de versículo 13, e esta parte específica do texto, quando o Senhor Jesus ensina orar pedindo ao Pai, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que Jesus diz no versículo 7 e 8, antes do 13, para corroborar o que eu estou falando, de que ele não ofereceu, ele não mandou, ele não determinou, ele não deixou uma oração para ser repetida como um mantra. Ele diz o seguinte, lá no verso 7 e 8, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus, antes de apresentar essa oração, ele já disse isso. Como que dizendo assim, olha, o que eu vou falar para vocês fazerem daqui para frente, tomem o cuidado de não pegar isso e fazer disso uma reza, um mantra. Porque isso não vai agradar o Pai. Não é para isso.
Eu vou apresentar para vocês um modelo do que vocês devem fazer. E no verso 9, ele deixa claro que a oração chamada do Pai Nosso, que ele vai apresentar, é um modelo quando ele diz assim: orem assim. Orem assim, não é ore isso. É orem assim. Assim fala de modelo. Isso fala do que está sendo dito. Ipsiliter, ao pé da letra. O que as pessoas que rezam a oração chamada do Pai Nosso demonstram é não conhecerem a palavra de Deus, mas apenas a religiosidade que constrói um misticismo inócuo, que não produz efeito algum quanto à intervenção de Deus em favor de quem recita essa oração. Meu irmão, estou dizendo para você, nada vai acontecer de bom porque você faz a oração do Pai Nosso. Você pode fazer com a melhor das intenções. Você já ouviu a máxima que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Jesus Cristo foi quem disse: mas no dia do juízo final haverá aqueles que dizem: mas em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e aquilo. E ele vai dizer: mas eu nunca te conheci, pode ir embora. Você era apenas um religioso que usava o meu nome. E por que é que os milagres aconteceram então, pastor? Porque o milagre não está na pessoa, o milagre está em Jesus, agindo na fé daquele que crê. É preciso compreender o que é que Jesus está ensinando através desse modelo e não simplesmente usá-lo com pretenso poder místico de abrir um portal espiritual para que as benesses do céu recaiam sobre ele. É, portanto, com o entendimento de que Jesus apresentou um modelo que encerra em si propósitos discriminados, específicos, em cada parte dessa oração, é que eu quero te levar a entender o que ele ensina quanto ao que ele diz nesse verso 3 de Mateus capítulo 6. Eu peço que você leia junto de mim, comigo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A primeira ideia de que se tem é de que Jesus está nos ensinando a pedir ao Pai que Ele faça com que nós sejamos blindados de tal modo que Satanás não possa nos tentar. Mas não é isso. Porque como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 21, quando queremos fazer o bem, o mal está presente conosco. Então não é isso. É certo que Deus traz seu povo, como fez com Abraão, como fez com o próprio Cristo, em circunstâncias adequadas e destinadas a prová-lo, ou testar a sua força, a força da sua fé, permitindo que seja tentado. Deus permite. A tentação, amados, ela é uma prova pela qual devemos passar para sermos aprovados. Ninguém vai para uma escola e não faz prova. Para ser aprovado, para ir para um nível mais elevado. Ninguém vai para uma faculdade pensando em sair de lá, capacitado para o mercado de trabalho, ser um profissional, sem que tenha que fazer provas para que seja aprovado para ir para um nível mais elevado. Da mesma forma, Deus permite que nós sejamos provados pela tentação, sim. E o propósito não é nos ver cair. Deus não é sádico. O propósito é que nós sejamos aprovados para sermos levados a um nível maior, mais elevado, de bênçãos espirituais e materiais. Quando lá no Monte das Oliveiras, às vésperas de ser preso, Jesus alertou a Pedro, dizendo, verso 41 do capítulo 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que será que Jesus fez isso?
Lá estão Jesus, Pedro, Tiago e João, que ele levou consigo. Ele está às vésperas de ser preso e passar por todo o sofrimento do Calvário. Ele então vai com os discípulos depois da realização da Santa Ceia. Ele deixa os discípulos num lugar e ele sobe para um lugar mais alto e mais distante, com Pedro, Tiago e João, e diz para eles: fiquem aqui e orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava sofrendo já angústia. Que angústia é essa? Quem aqui já foi tentado? Só todo mundo. E a tentação não te traz angústia? Aquilo que talvez você quisesse muito fazer, mas no fundo você sabe que aquilo não é o que Deus quer, ou pode não ser o que Deus queira. Jesus está angustiadíssimo. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, Tiago, João, eu vou até ali na frente, vocês fiquem aqui orando comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. Lá vai Jesus. Chega lá, Jesus está orando, Jesus está passando aquela agonia, ele está falando com o Pai, ele está expondo a sua tristeza, ele está expondo a sua angústia, ele está abrindo, rasgando o seu coração com o Pai. Quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João fazendo o quê? Orando. Estão dormindo. Jesus chama Pedro. Por que Jesus chama Pedro, não chama Tiago nem João? Porque quem vai ser o líder entre eles? Pedro. Vem cá, Pedro. Rapaz, vigia e ora, cara, para que você não entre em tentação. Jesus usou a sonolência de Pedro para alertá-lo sobre os tipos de tentação que ele enfrentaria em breve. O que Jesus estava dizendo a Pedro é que a maneira de vencer a tentação, e dizendo a Pedro, ele está ensinando a mim e a você, a maneira de vencer a tentação é fazendo duas coisas. O que Jesus manda Pedro fazer? Vigiar e orar. Tem gente que só ora, mas não vigia. Tem gente que só ora: ah, Senhor, me ajude a vencer a tentação. Aí ele sempre teve inclinação com álcool. Ele está passando na rua, os colegas lá do botequim chamam ele: e aí, fulano, chega aí, fulano. Ih, mas agora que é crente também, por quê? Não pode pelo menos tomar uma Coca-Cola com a gente? Aí o capetinha está aqui: é só uma Coca-Cola. É só uma Coca-Cola onde? No botequim. Com quem? Com os alcoólatras com quem ele bebia antes. Aí a palavra de Deus no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na palavra do Senhor medita de dia e noite. Aí ele está orando: Senhor, me faz vencer, me ajuda. Aí vem a tentação: é só a Coca-Cola. Vai ele lá. Por que então ele fala: então faz o seguinte, vamos lá para casa, compra a Coca-Cola aí, vamos lá para casa tomar comigo na minha casa. Na minha casa não entra bebida alcoólica, Coca-Cola entra. Vamos entrar? Ele fala que é para orar, mas diz primeiro o quê? Olha para quem está ao teu lado, diz para ele: vigia aí, irmão. Vigia aí, irmão. Olha para o outro, fala: vigia aí. Canta a musiquinha para ele, para ela. Cuidado, pezinho onde pisar. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, ouvidinho, o que ouvi. O Salvador do céu está. Ó, Beatriz, quando era pequenininha, eu fazia assim com ela, ó. Ela já sabia. Estou de olho, hein? Aí ela, muito gaiata, virava para mim assim. Então quer dizer, eu também, tá, papai?
Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. A palavra de Deus diz: tomem cuidado, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo está falando da parte de Deus que é para ficar orando ou é para vigiar? Vigiar. Vigia, meu irmão. Vigia isso que estão falando contigo. Vigia isso que estão oferecendo a você. Ei, minha irmã. Ô, meu irmão. Por que você cai na fofoca? Porque você não vigia. O outro vem para falar mal do outro, daquilo que ouviu de outro, aí você dá ouvido, você não vigia. Aí você vai, peraí, não vou falar nada não, porque nós arrumamos um problema aqui. Vigia, rapaz. Você não quer que aquilo entre no teu coração? Você não quer cometer o mesmo pecado? Corta o mal ali, usando a palavra de Deus. Ops, faz o seguinte, espera um pouquinho. Por que você está trazendo essa notícia para mim que isso não interessa para mim? Me perdoe te dizer assim, mas isso não é bom. Você está falando daquela pessoa uma coisa que não é positiva. Você não está falando nada para elogiar aquela pessoa. E pior, você está falando de uma coisa que você ouviu de outra pessoa. Volta e meia eu recebo uma mensagem fake no meu WhatsApp de alguém que pensa estar fazendo alguma coisa boa. Aí quando eu recebo, eu vou lá para o santo Google. Alguém reconhece esse santo? Tem alguém orado aí pelo santo Google? Vai lá para o santo Google. Ô santo Google, me fala aqui, isso aqui é verdade? Fake news. Mas não é dito por fake news por causa das agências checadoras, não. São notícias verídicas que mostram que aquilo não existe, nunca foi isso. É gente que está maliciosamente usando de coisas distorcidas para denegrir a imagem, às vezes, de um político, às vezes de uma personalidade pública, às vezes de um pastor. Fake news. Jesus manda fazer qual é a primeira coisa? Pô, pode falar, não ouvi. Fazer o quê? Irmão, começa a vigiar essa indisposição que você tem de ser proativo. O pastor, quando pede para você falar, ele não está querendo fazer de você macaquinho de auditório. Ele não está querendo fazer de você vaquinha de presépio. É porque quando você participa, você está dizendo para esse demônio que a gente orou pedindo ao Senhor para repreender, mas você tem que fazer a sua parte, dizendo: eu estou atento para ouvir a palavra de Deus. Eu estou fazendo o quê? Vigiando. Por que às vezes tem crente, dormiu, descansou a noite toda, chega no culto, o pastor está pregando, e olha que é um pastor que fala de vez em quando assim como eu. Mas está lá assim. Quando está assim é porque o espírito já tomou mesmo. Porque não vigia. Vem um demôniozinho e fala assim: não, vai ficar em pé na hora do apelo, para quê, cara? Não vou não. Eu posso fazer isso sentado aqui. O que Deus está vendo é o meu coração. Deus está vendo o teu coração, mas Satanás não. Os demônios não. E a palavra de Deus diz: resista ao diabo. Resistir ao diabo não é ficar lá com aquele pensamento e dizer assim: para que eu preciso? Eu não preciso levantar. Para que eu preciso levantar? Diz uma coisa para você: eu que não preciso que você levante. Eu estou te dando a oportunidade que Deus quer que você tenha. Jesus diz: Pedro, vigiar e orar, cara. Você quer vencer a tentação? Vigia e ora. Tem muita gente orando, mas não tem tanta gente assim vigiando. Você sabe que aquilo é uma inclinação. Por que você chega perto daquilo? Beatriz pequenininha, tenho certeza que isso aconteceu com todo mundo que tem filho pequenininho. Beatriz devia ter, depois que ela passou a andar, com aquele bumbum, com aquela fralda cheia, né? Andava com aquele negócio pela casa. Desde quando ela sentava. E bebezinho, você já reparou? Ele está começando a aprender a andar, ele fica meio preguiçoso, né? Ele anda, logo ele senta, aí já faz assim, querendo que você pegue no colo. Foi só a minha filha assim? Não, todo mundo, né? Aí um dia eu pego a Beatriz sentada do lado da tomada.
E lá vai o dedinho de Beatriz na curiosidade. Eu chego lá, opa, neném, pode não, não pode, faz dodói, pode não. Aí ela, hã? Quando ela começou a aprender a falar, já falava algumas palavrinhas, ela dizia assim, pode não, papai? Pode não? Olha o dedinho. Pode não, papai? O dedinho indo. Pode não? Irmão, se você não quer cair na tentação, sai de perto daquilo que é a tua inclinação. Vigia. Se você tem problema com pornografia, por que você fica sozinho vendo TV? Por que você fica sozinho na internet? Por que todo mundo foi embora e você está na internet? Pega um livro para ler. Livro não vai te mostrar pornografia. Internet vai. Televisão vai. Jesus falando a fazer o quê? Não ouvi. Então vigia. Vigiar significa estar ciente das possibilidades da tentação, ser sensível às sutilezas e espiritualmente equipado para combatê-la, porque a tentação atinge onde nós somos mais vulneráveis, irmãos. Não podemos resistir a ela sozinhos. Por isso, nós precisamos ser equipados, e o equipamento vem pela oração. A oração nos equipa para que nós vigiemos. Quanto mais eu oro, me aproximo de Deus, maior sensibilidade eu vou desenvolvendo com o Espírito Santo. Eu vou me tornando cada vez mais sensível e vou conseguindo entender a presença e a voz do Espírito Santo. E a tentação já não vai fazer tão atrativa a mim. A oração me equipa, mas eu preciso continuar fazendo o quê? Vigiando. A oração é essencial porque a força de Deus pode fortalecer as nossas defesas e derrotar o poder de Satanás. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando é que nós, se estivermos em comunhão com o Pai, não cairemos durante a tentação, pois Ele estará conosco, nos fortalecendo. O Espírito Santo estará nos capacitando com sabedoria. Jesus, quando é tentado pela primeira vez por Satanás, a primeira tentação é na fragilidade humana, carnal, material. Você não está com fome? Você é filho de Deus? Mostra aí, cara, que tu é filho de Deus aí. Tu tem poder para transformar essas pedras em pães. Transforma aí, quero ver. Mostra aí que você é filho de Deus mesmo. Jesus passou 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Orando. Orando. A oração faz o que com a gente? A oração e a palavra de Deus, comunhão com Deus, é orar e a palavra de Deus, nos capacita, nos dá as ferramentas, nos fortalece. Jesus pega e fala, não, peraí Satanás, quer tirar comigo? Vem na mão. Foi isso? Jesus diz, mas também está escrito, nem só de pão. Jesus usa a palavra de Deus. Por que Jesus usa a palavra de Deus? Porque que na hora ele não ficou confuso, ele que estava fraco. Meu irmão, você com fome, você consegue raciocinar direito? Eu conheço gente que com fome, rapaz, dá vontade de sair até de perto. Não raciocina direito não. A emoção aflora. Jesus não teve a emoção dele aflorando, não. Jesus respondeu na palavra. Então, o entendimento que a gente passa a ter, capacitado pelo Senhor, o entendimento a respeito do que Jesus está ensinando aqui nesse texto, é que devemos pedir ao Pai que não deixe que caiamos durante a tentação, nos livrando do mal, porque reconhecemos que não somos poderosos em nós mesmos contra o poder do inimigo de nos enredar em algum ardil para nos fazer cair. A minha oração tem que ser nesse sentido. Pai, eu sei que eu não posso. O menor dentre os espíritos imundos eu sei que é mais forte do que eu. Então eu peço ao Senhor, Espírito Santo, me capacita com a tua unção. Me ajuda no momento da tentação
para que a tua palavra venha a mim de forma clara e eu não seja enredado por nenhum ardil do inimigo que visa usar as minhas fragilidades emocionais, rancor, arrogância, prepotência, rebeldia, orgulho, vaidade, o que quer que seja. Voltemos ao caso de Pedro. O Senhor Jesus está lá no Monte das Oliveiras, para onde se retirou com Pedro, Tiago e João para orar. Ele estava com a alma conturbada, sofrendo a tentação em seus sentimentos, como ser humano que ele também era, por vislumbrar a agonia e o sofrimento que estava prestes a ter que sofrer. Ele estava dando exemplo, indo se submeter ao Pai, o Todo-Poderoso, para que, se quisesse, poderia livrá-lo. E por 3 vezes Jesus volta a falar com o Pai, lutando contra a natureza humana e a tentação de fugir da dor imposta pelos eventos iminentes e que ele deveria passar por eles. Então o Senhor Jesus encontra Pedro dormindo, acorda-o e o avisa dizendo: Pedro, vigie e ora, para que você não entre em tentação, Pedro. Jesus estava como que dizendo: olha, Pedro, assim como eu estou por enfrentar a tentação, se prepara, porque você também vai enfrentar. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Mas Pedro voltou a dormir. E o que seguiu foi que quando Jesus foi preso, Pedro agiu na carne. Ele saca de uma espada e ele agride Malco, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Se Jesus, que tinha o poder, poderia ter feito alguma coisa em seu próprio benefício, não fez. Pedrão acorda do sono. Alguém que já acordou do sono sem saber onde é que estava? Pedrão acorda do sono, vê aquela muvuca, aquela turma vindo com pau, aquele negócio todo, prende Jesus, Pedro, corta a orelha do pobre do servo do sumo sacerdote. E recebe uma reprimenda de Jesus. Além disso, por sua própria iniciativa e apesar das dificuldades, Pedro deu um jeito de entrar no palácio do sumo sacerdote, e onde uma vez sugado para a cena e para a atmosfera da tentação, ele cai terrivelmente, como Jesus predisse: hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega, sugado pela tentação, a atmosfera de tentação, para que ele livre a sua cara. Pedro não estava preparado, porque ele não se preparou. E Jesus alertou. Meu irmão, minha irmã, Jesus está alertando você hoje, agora. E aí, garota? E aí, garoto? E aí, meu irmão, minha irmã? Você que está solteiro, você que está namorando, Jesus está alertando você? Quantas vezes você esqueceu que Ele é Deus Todo-Poderoso e Onipresente? Vai lá no escurinho do quartinho, do corredorzinho, da salinha. Você esqueceu disso. E a mão, mas era a mão é que pecou, não foi você, né? Você estava vigiando. Quem vigia não fica quietinho, escondido, no escurinho. Jesus está ensinando nessa chamada oração do Pai Nosso, aqui especificamente no versículo 13, que devemos orar pedindo ao Senhor que quando estivermos sendo tentados, Ele nos ajude a não cairmos, por reconhecermos que somos falhos, suscetíveis às fraquezas emocionais que podem nos levar a cair. Por isso o Senhor nos ensina: vigia. É nesse contexto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele nos ensina dizendo assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, todos os homens passam por elas.
E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu, como pastor, ouço muitas vezes, sabe o quê? Pastor, pequei de novo, pastor, que eu sou fraco, eu sou miserável, eu isso, aquilo outro. Falando isso, não ameniza nada, só piora. Por quê? Porque está demonstrando que não aprendeu nada da palavra de Deus. Por que caiu de novo? Por que errou de novo? Porque não fez o quê? Não vigiou e nem? Onde é que estava a palavra de Deus? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu, para não... Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Quem é que guarda a palavra se não tem contato com ela? Quanto da palavra de Deus você guardou no teu coração ao longo dessa semana? Você usa o aplicativo e estuda? Irmão, para vergonha tua eu vou dizer isso. Eu tenho como saber se você entrou no aplicativo ou não. Pergunta se eu fico fazendo isso. Peraí, deixa eu ver se Marco Aurélio entrou. Não faço. Mas eu tenho um registro geral que diz quantos entraram. Eu não vou lá para olhar, sabe por que não? Para guardar meu coração de pastor. Não vou mesmo. Não vou lá para ver se Stephanie fez o estudo da semana. Agora, sabe o que é interessante? De vez em quando, por alguma razão, e eu já fiz de caso pensado, o estudo não entrou na segunda-feira até a noite. E como às vezes segunda-feira é dia que eu pego e uso para descansar, desopilar, e se não dá para ir na segunda, eu vou na terça. Se não der para ir na terça, eu vou em outro dia que eu possa. Eu vou para um cantinho aí, meu irmão, e fico lá onde você viu o vídeo que eu mandei um dia desse aí. Na beira do mar. Se dá para eu mergulhar, eu mergulho, vou lá tentar achar um peixinho para comer. Se não dá, eu fico sentado lá. Se está chovendo, eu fico já dentro do carro, janela aberta, ouvindo o barulho da chuva, olhando para o mar e falando com o papai. É muito bom. Aí quando eu chego, e lá nem, o sinal não pega direito, que eu vou olhar, pastor, o estudo ainda não entrou. Eu falo, esse aí eu sei que estudar. Esse eu sei que procura a palavra de Deus. Mas você procura? Ou você deixa para chegar a hora, minutos antes do grupo pequeno, você dá uma olhada, dá uma lida, e não estuda a palavra de Deus. Você está esperando o quê? Chegar na hora da tentação, você ser forte, capacitado? Você não vigia. E vigiar é estudar a palavra de Deus. Vigiar é fazer igual o salmista. Guardei a tua palavra no meu. Tem que guardar. Olha para quem está ao teu lado, ajuda ele aí. Guarda a palavra de Deus. Vigia. Deus não nos leva à tentação, irmãos. Mas às vezes Ele permite que sejamos testados por elas. Como discípulos, nós devemos orar para sermos libertos desses tempos de provação. E por libertação de Satanás, o maligno, do seu engano. Todos os cristãos lutam contra a tentação. Às vezes é tão sutil que nem percebemos o que está acontecendo conosco. Por isso o Senhor Jesus está nos ensinando que devemos sempre pedir ao Pai para nos ajudar a reconhecer a tentação, nos dar forças para superá-la, sabedoria para escolhermos o caminho certo naquele momento. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode pedir para Deus como você quiser, de joelho, deitado, com milho debaixo do joelho. Se você não estiver vigiando, se a palavra de Deus não estiver em você, esqueça. Vai ser apenas uma reza de um religioso, rezando um Pai Nosso. O Senhor Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, pensa sobre isso. Eu quero orar com aqueles que estão sofrendo uma tentação hoje e precisam da direção do Senhor quanto ao que devem fazer. Meu irmão, você está sofrendo uma tentação? Você
está em dúvida a respeito do que você deve fazer, você acredita que isso é uma tentação? Isso pode ser algo sim, porque há uma paixão tua que te inclina para determinada coisa, você quer saber o que realmente é de Deus. Eu quero orar com você para que Deus te dê iluminação. Eu quero orar com aqueles que precisam tomar uma decisão, que pode ser não fazer nada, e esperar quando estão sendo tentados a fazer alguma coisa, porque às vezes é assim. Às vezes eu estou sendo tentado a fazer alguma coisa, quando tudo que Deus espera que eu faça é nada. A palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Às vezes tudo que eu tenho que fazer é não fazer nada, não tomar atitude nenhuma, e esperar o agir de Deus. Às vezes é tudo o que precisa. E se eu sair para tomar atitude, depois eu vou tomar um revés na cara, derrota, vergonha. Por quê? Porque eu não ouvi Deus. Vigiar e orar é o que Deus espera de mim e de você. Você tem alguma inclinação? Vigia, alimenta a tua alma, palavra de Deus, oração, comunhão com o Espírito Santo, porque senão vence aquele que você alimenta. Depois você pode colocar o joelho no chão e dizer: meu Deus, eu sou um miserável mesmo. Isso é mimimi. Deus não se agrada disso não, porque aquele que realmente se arrepende depois que erra, não volta a cometer o mesmo erro, faz tudo o que é necessário para se precaver de não voltar a errar, ou seja, vigia, e desenvolve um relacionamento com Deus para fortalecer a sua alma. Eu quero orar com você. Você é alguém que está sofrendo uma tentação e precisa da direção do Senhor quanto ao que você deve fazer? Fique em pé, eu vou orar junto contigo agora, vamos pedir junto. Você é alguém que precisa tomar uma decisão e talvez o que Deus espera que você faça é que você apenas descanse nele, não faça nada, só espera o momento dele. Fique em pé, eu quero orar com você. Você está em casa? Fique em pé aí na sala onde você está, no quarto onde você esteja. Aliás, não era nem para você estar deitado, porque se isso daqui é culto para você, deveria ser culto aí também, e você deveria estar aí. Como você estaria se estivesse aqui? Você não poderia estar dentro de casa assistindo deitado, a menos que essa seja a única posição que você possa estar. Porque senão que culto é esse que você não tem nem reverência? Porque você está em casa. Mas nesse momento, fique em pé onde você está. Eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos, numa oração de concordância. Então ore comigo, repita essa oração, não para ser um mantra, mas porque você concorda. Amado Deus Todo-Poderoso, Pai bendito e santo, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há. Olha agora, Senhor, para nós aqui e para tantos em tantos lugares conectados conosco agora aqui, e que nessa hora, Senhor, estão também de pé, declarando ao mundo espiritual e natural que reconhecem a necessidade da direção do Senhor, não querem pecar, não querem cair na tentação, aprenderam que para que isto seja realidade, se faz necessário vigiar e orar. Vigiar, que é ter um relacionamento com o Senhor pelo estudo da tua palavra diariamente, e a oração, a conexão com o Senhor diariamente. Orar
para que esta relação com o Senhor seja cada vez mais estreita. Vigiar no sentido de não estar próximo, não se permitir estar em contato com aquilo que a carne inclina, para que então não venha cair em tentação. Orar, clamando ao Senhor por sabedoria e a direção do Teu Espírito Santo, numa expressão de humildade que reconhece a sua necessidade. Pai, eu oro agora por cada um desses que estão assim, se expressando, tendo ficado de pé e concordando com esta oração. Eu quero clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê iluminação, o Senhor dê convicção a respeito do que deve ser feito. E na medida em que esse meu irmão, minha irmã, vigiar daqui para frente, não preciso nem pedir, mas eu vou pedir por submissão, que o Senhor a abençoe em nome de Jesus, Pai. Porque este é o ensino do Senhor, de que vigiemos e oremos para não cair em tentação. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, pela intervenção do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos amar e cuidar de nós. Aleluia.